Fala família Missão 93, Rodolfo Falqueta aqui e hoje mais um vídeo preparado com muito carinho para vocês. Muitas demandas a respeito disso, como estudar física para o concurso do Corpo de Bombeiros do meu estado. Então hoje aqui nós vamos analisar um edital básico de física e eu vou te contar no detalhe quais são as matérias que você tem que estudar antes, quais são as matérias que você pode deixar para o fim dos seus estudos e quais são as matérias que você não precisa estudar porque elas não são muito cobradas no concurso. Então vem comigo aqui para a tela, como estudar física para o concurso do bombeiro, estratégia tática para dominar o edital e garantir a sua aprovação. Lembrando de segue a gente lá no Instagram, a Missão 193 e Rodolfo Falqueto. E se esse vídeo fizer sentido para você, se inscreve no nosso canal. Vem comigo aqui para a parte mais importante. Qual o maior erro dos candidatos? Qual o maior erro dos nossos alunos? O maior erro dos nossos alunos é começar com os assuntos difíceis. Porque você começou com um assunto, você bateu no assunto ali, você não entendeu, você normalmente não volta mais para a matéria. Então a gente tem que focar nos assuntos fáceis. Perder tempo com teoria que quase não cai. Chegar na prova sem dominar o básico. Isso aqui são erros comuns que a gente analisa e a gente visualiza em praticamente todos os candidatos. Qual é a forma correta de começar? Começar pelos assuntos mais fáceis ou os assuntos que sejam um pouco mais difíceis, mas caem muito em prova, ou seja, são mais recorrentes. Avançar para os assuntos com média dificuldade e depois deixar os mais difíceis para o final. Você tem que seguir esses passos aqui se você quer aprender a matéria de física, a matéria que vai cair na sua prova. Então, Falqueto, quais são as matérias fáceis, quais são as matérias medianas e quais são as matérias difíceis? E tem algum assunto que eu não vou precisar estudar porque não cai? Vamos falar sobre tudo isso aí. Segue a gente, porque a ordem do edital é uma armadilha. A gente sabe que o edital, ele vem uma ordem pré-pronta ali e normalmente o que a gente faz? A gente pega primeiro assunto, segundo assunto, terceiro assunto e vai estudando naquela ordem. Para algumas matérias dá muito certo. Questão de português dá certo. História e geografia também segue uma sequência lógica. Mas física a gente tem que tomar cuidado com as armadilhas. Tem muito assunto difícil e que provavelmente não vai cair na sua prova no início do edital. Essa análise aqui está sendo em cima do edital de DF, de Minas Gerais, que é um edital mais robusto de física. E a gente vê que tem muita matéria difícil no início do edital. Então você precisa analisar o seu edital, precisa pedir ajuda para quem pode te ajudar. Eu sou professor de física aqui do Missão 93 da primeira parte da matéria, a parte da matéria de mecânica, e eu acompanhei muitos alunos com muita dificuldade em física e eu vi alunos performarem bem na prova depois que pegaram essas dicas. Então, aqui ó, um exemplo, vetor. Normalmente está uma matéria de mecânica lá no início da matéria, são as primeiras linhas do edital, você vai ver a matéria de vetor. E é uma matéria difícil de aprender, é uma matéria que tem muito conteúdo. Já massa, peso e pressão são assuntos simples, eles estão no fim do edital, normalmente. Então, por isso que nós precisamos organizar os nossos estudos. Você tem que estudar as matérias mais fáceis antes de cair matando nas matérias mais difíceis. A solução é o método aí de 4 níveis, reorganizando o edital para os mais alto rendimento. Fácil, aprenda primeiro os assuntos mais fáceis, depois você só vai estudar o médio depois que você dominar os assuntos fáceis. Difícil, deixe por último, você só vai estudar as matérias difíceis depois de ter visto toda a matéria fácil, já está respondendo questão e já está acertando as questões, depois de passar pelo médio também, já está resolvendo questões e já está conseguindo dominar esse assunto, aí sim você vai para a parte difícil do seu edital. Leia rapidamente o assunto teórico. Nós vamos ver aqui também que tem muito assunto teórico que você consegue matar algumas questões na sua prova. Nível 1, a base do alto rendimento. São aquelas questões que você tem que estudar pouco, porque são matérias fáceis e normalmente caem na sua prova. Grandezas e medidas, unidade de medida. Pode ter uma questãozinha de transformação de unidade de medida na sua prova. Então é importante que você saiba. Outra coisa, isso aqui, grandeza e unidade de medida, é um assunto que você vai precisar para todos os assuntos de física. Você vai precisar fazer conversão de medida. Então essa matéria aqui você tem que aprender no início dos seus estudos.
Gravitação, massa e peso. É importante que você estude isso aqui no início dos seus estudos também, porque é uma matéria que cai e uma matéria que é fácil de ser aprendido. A diferença de massa e peso, você vai ver que é só colocar a força da gravidade aí, que massa é diferente de peso, que normalmente os alunos confundem isso aí. Pressão, também é uma matéria fácil de aprender e que ela tem que ser colocada no início dos seus estudos. Fluido, hidrostática, empuxo, equilíbrio de corpos flutuantes. Também é uma matéria fácil, você tem que colocar ela no início dos seus estudos. A gente vê aí nas provas que normalmente tem pelo menos uma questão a respeito desse assunto. Ou hidrostática ou questãozinha de empuxo. Temperatura também. Normalmente nas provas para o Corpo de Bombeiros tem uma questãozinha de temperatura, porque tem tudo a ver com a atividade bombeiro militar. Isso aqui é uma questão fácil, é uma questão que você vai... transformação de escala é visto nisso aqui. Conservação da temperatura, como você faz para conservar a temperatura. Então, é importante estudar. E dilatação térmica também é uma matéria que pode cair na sua prova. Esses temas costumam gerar questões rápidas na prova, ou seja, é uma questão que você bate o olho e você já sabe a resposta se você tiver estudado essa base aqui de uma forma correta. Núcleo da prova, a parte média, e é um assunto com a dificuldade nível médio, só que é são assuntos muito cobrados na sua prova. Ó. Esses assuntos são muito cobrados, ou seja, a gente pode gastar um pouco mais de tempo em aprender esses assuntos, porque a gente sabe que provavelmente eles vão cair na nossa prova. Quais são esses assuntos? Cinemática, que é o início do nosso edital, movimento uniforme e movimento uniformemente variado, é onde a gente vai ver aquelas equações que a gente adora tanto, MRU e MRUV. Força e atrito, a parte lá de leis de Newton, tem que aprender essa parte. Trabalho e energia e eletricidade básica, lei de Ohm, potência elétrica e associação de resistores. Se forem me perguntar qual a chance de... quais são os assuntos que tem mais chance de cair na nossa prova, são esses assuntos aqui do núcleo da prova, médio. Toda a prova cai esses assuntos aqui, então você pode estudar isso aqui sem medo. Só que você só vai estudar depois de passar pelo nível 1, que vai te dar a base para você matar as questões aqui com mais facilidade. Avance para esse tema apenas após dominar a base. Nível 3, o diferencial técnico para quem gosta de estudar física, para quem precisa dos pontos de física, você tem que aprender isso aqui. E por que a gente fala que é final? Porque são assuntos que caem mais cálculo, são assuntos que você precisa ter uma base melhor. Então, você só vai estudar isso aqui depois que você tiver. Se tiver dominado os assuntos fáceis e os assuntos médios. Vetores, momento linear e angular, dinâmica de rotação, leis de Kirchhoff e técnica e análise de circuitos. São conteúdos que derrubam muitos candidatos. Normalmente os candidatos não chegam até essas partes aqui do edital, são partes aqui que ficam mais no fim do edital. Isso aqui você só vai estudar depois de passar pelo fácil e pelo médio. Não se preocupe com estudar isso aqui agora. Você tem muito mais coisa importante, nível 1 e nível 2. Muito mais importante, com certeza vai cair mais na sua prova do que o nível 3. Isso aqui é realmente para quem já viu todo o edital e já estudou a parte nível 1 e o nível 2 de física. Então, você vai chegar nessa parte aqui só quem começar a estudar no pré-edital. Normalmente quem começa pós-edital não chega a ver o nível 3. Vamos continuar. Ajuste de rota, teoria e o que sacrificar. Isso aqui são assuntos teóricos, são assuntos que você não precisa de conta para fazer. Ou seja, o aluno que tem muita dificuldade em conta, eu já indico o aluno a estudar essas partes aqui, que pode cair na sua prova uma ou duas questões e você não vai anular por não acertar nenhuma questão. Quais são? Física aplicada à condução veicular. Esse aqui é um assunto que cai na matéria de Minas Gerais. Física aplicada à condução veicular. Você precisa saber o que vai acontecer com o veículo e com os passageiros aplicadas as regras da nossa física. Geração e transmissão de energia. Também você vai aprender sobre os equipamentos que geram ou transmitem energia. Combustão, como funciona a combustão, o que a gente precisa, quais elementos a gente precisa para
realizar a combustão, corrente contínua e alternada, quais são as grandes diferenças de corrente contínua e alternada, ação e incêndio sobre estruturas, como que o incêndio ele acontece nas estruturas, seja estrutura de papel, seja de plástico, seja de madeira, e como funciona o choque elétrico, tanto na estrutura como no nosso corpo. Estude mais teoria e conceitos desses assuntos. E o que eu posso sacrificar nos meus estudos, o que eu não preciso estudar, porque normalmente não cai em prova. O capacitor, funcionamento de indutor, oscilações amortecidas e forçadas. Isso aqui também é uma matéria específica aqui para o concurso de Minas Gerais. Em outros concursos acaba nem caindo oscilações e ondas, tá? E ótica. Ondas aí e ótica também você pode sacrificar em alguns casos. Aí tem que ir a análise de edital para edital, de banca para banca. Quase nunca cai. Se faltar tempo, ignore. Tá aqui, ó, explícito. Se faltar tempo, ignore. Professor, falquei, tô com tempo sobrando. Eu estudo essas matérias. Se você tá com tempo sobrando, você vai estudar tudo. Nível 1, nível 2, nível 3, teoria e sacrifício. Você vai ter que estudar tudo porque você tem tempo sobrando. Quando que isso vai acontecer? Quando o candidato começa estudando pré-edital e não deixa para estudar só quando sai o edital. A gente já sabe que física, química e biologia vai cair na maioria dos editais de bombeiro do nosso Brasil. Então a gente tem que começar a estudar com antecedência. O mapa definitivo de progressão. Então você vai estudar a fase 1 primeiro. Você só vai passar para a fase 2 quando você tiver com esse conteúdo aqui na cachola, na cabeça, você já tiver conseguido responder as questões. Depois a gente vai passar para a fase 2, cinemática, força, atrito, trabalho e energia. Depois da fase 2, nós vamos chegar na fase 3, eletricidade básica, lei de Ohm, resistores. E fase 4, que seria a fase mais difícil, vetores, momento angular e Kirchhoff. Então eu coloquei aqui para vocês, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, já na sequência de como eu estudaria. Lembrando que essa fase aqui só vai estudar se sobrar tempo para vocês. Então, vem comigo aqui, demos uma passada geral aqui no edital de física, te expliquei que você tem que começar pelos assuntos mais fáceis e só vai progredir nos próximos assuntos depois que você dominar essa parte. Foque nas partes fáceis, médias, porque assim você já vai estar muito bem amparado para a sua prova. Esse foi mais um vídeo do Missão 93. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso canal, segue a gente lá no Instagram. Um abraço, bons estudos e até o nosso próximo vídeo. Valeu!